Graça e paz, meus irmãos. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém? Vamos ler a Bíblia? Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 16 e o versículo de número 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16 e versículo de número 17. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus, então. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aí. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome e engrandecemos a Ti na beleza da Tua santidade. Hoje, Deus está dando início a mais uma série de exposições da Tua palavra. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos ajude a expor o texto, Senhor, a qual o Senhor colocou para que nós venhamos a passar a Tua igreja. Que o Senhor venha ser louvado e engrandecido, que o Senhor venha crescer ainda mais no nosso meio. E que as Sagradas Escrituras, Senhor, possam nortear a nossa vida. E é dela que nós iremos falar hoje, Senhor, das Sagradas Escrituras. Por isso que eu te peço, ajuda-nos a transmitir com fidelidade a Tua palavra, e que Teu povo possa assimilar, possa guardar a palavra nos seus corações, e assim, Senhor, todos nós sairemos edificados debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta. Hoje se dá início a mais uma série de exposições. Acho que já faz um pouco mais de um ano que nós estamos aqui na igreja com essas séries, apresentando a Bíblia Sagrada. E hoje nós começamos a falar sobre os pilares da igreja. Mas antes de falar dos pilares da igreja e sobre as Sagradas Escrituras, o irmão Guilherme aqui mencionou que amanhã é um dia importante para nós cristãos. Dia 31 de outubro é o dia que comemora-se a Reforma Protestante. Dia 17 de outubro de 1517, o reformador, o monge na época, Martinho Lutero, com as suas 95 teses colocadas na porta da Catedral de Wittenberg, ele causa uma revolução no meio cristão. Ele, indignado com alguns abusos da Igreja Católica, ele confronta as pessoas a um debate sobre aquele assunto. A Igreja Católica estava, naquela época, cobrando indulgências, ou seja, eu pecava e por um certo valor eu dava ao sacerdote ou ao inquiridor, a quem fosse ali, e essa pessoa, por aquele valor, perdoava os meus pecados, por uma certa quantia de dinheiro. Mas Martinho Lutero, através das Escrituras, ele percebeu que o arrependimento era a única base para o perdão dos pecados. Se eu cometesse algum pecado e, mediante o arrependimento, eu viesse a confessar a Deus e abandoná-lo, automaticamente o meu pecado seria perdoado. Não precisaria pagar, pois o sangue de Cristo já havia apagado todos os meus pecados quando na cruz ele foi sacrificado. E a partir daquele momento, Martinho Lutero ele começa a ser perseguido, é chamado a se retratar, mas ele continua em frente, ele segue em frente. E graças ao Espírito de Deus levantar esse homem e outros também, hoje nós estamos aqui, numa igreja evangélica, cultuando a Deus de uma maneira um pouco mais correta. E um dos pilares da Reforma Protestante, e um dos pilares que os reformadores
eles colocavam como os princípios que norteavam a vida cristã, era que somente as Escrituras era a única regra de fé. E é sobre somente as Escrituras é que nós vamos falar hoje. Sobre esse santo livro, sobre esse livro sagrado, sobre essa palavra que nós acabamos de ler todos juntos aqui. Quem aqui de nós já tentou montar alguma coisa em sua casa sem um manual de instrução? Acho que todos nós aqui. E eu tenho para dizer para os irmãos que sem o manual de instrução se torna difícil. O móvel ou eletrônico, algo que a gente vai fazer ali, acaba muitas vezes não saindo da maneira correta que deveria sair. E às vezes sempre no final sobra algum parafuso, não é verdade? Mas quando a gente está com o manual de instruções na mão, se torna mais fácil. Porque no manual de instrução, ali está detalhado cada item na sua posição para que aquele objeto seja montado e assim ele se torna perfeito, da maneira que ele foi desenhado. Pois bem, a Bíblia também é o nosso manual de instrução para a vida. É através das Sagradas Escrituras que nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para as nossas vidas. Através das Sagradas Escrituras é que nós podemos conhecer a Deus. E aqui Paulo, no texto que nós acabamos de ler, ele está instruindo Timóteo a viver aquilo que ele havia aprendido desde sua meninice. A fé que ele havia adquirido de sua mãe e de sua avó, e que agora habitava nele. E que desde a sua mocidade ele conhecia as sagradas letras. E aqui Paulo vai dizer no versículo de número 16, que essas sagradas letras que Timóteo havia aprendido desde da sua mocidade, ela era inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A nossa Bíblia ela contém 66 livros. E todos eles são inspirados por Deus. Os escritores da Bíblia Sagrada, eles foram a caneta na mão de Deus. Deus usou esses instrumentos para poder trazer para nós hoje a sua revelação, a sua palavra, para que nós hoje possamos conhecê-lo e andar em santidade e ter uma vida piedosa. Mas algumas pessoas podem até dizer, tudo bem, o apóstolo Paulo está dizendo que aqui, a Timóteo, que o Antigo Testamento, pois Paulo está falando aqui do Antigo Testamento, é inspirado por Deus e não o Novo Testamento. Pois bem, se nós formos um pouco mais para frente nas Escrituras, nós vamos ver 2 Pedro, capítulo de número 3 e versículo de número 15, Pedro falando através das Sagradas Escrituras, falando sobre a salvação, sobre a vinda de Cristo. Ele diz que Paulo também falava sobre aqueles assuntos segundo a sabedoria que lhe foi dada. Não era a sabedoria que ele tinha adquirido com conhecimento humano, não era uma sabedoria natural dele, não, mas era uma sabedoria que havia sido dada a ele. A mesma sabedoria que foi dada a Salomão, foi dada a Paulo. A sabedoria que foi dada por Deus. Então, logo nós concluímos que não só o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento é inspirado por Deus, é soprado por Deus. E é por isso que a Bíblia é a nossa única regra de fé. E se o apóstolo Pedro, o homem que foi chamado por Deus,
para apacentar o seu rebanho logo após a sua partida, não estava inspirado por Deus ao escrever as suas cartas, quem é que está? Todos os escritores foram usados por Deus com as suas características, com a sua pessoa da forma que era. Alguns mais doutos, outros menos doutos, mas todos eles estavam inspirados por Deus para transmitir a palavra de Deus. Deus usou não robôs. Deus usou homens, Deus não usou anjos, Deus usou homens para deixar escrito tudo aquilo que nós hoje temos aqui na nossa Bíblia. Tudo aquilo que nós temos aqui nesses livros sagrados. Por isso que a Bíblia ela está acima de qualquer outra tradição. Por ser inspirada por Deus, ela está acima de qualquer tradição que a igreja venha a querer impor a nós. A Igreja Católica dizia que a tradição está acima da Bíblia, a igreja que tem que interpretar a Bíblia. Mas os reformadores diziam que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então a Bíblia está acima das tradições, dos dogmas, e a palavra de Deus está acima de qualquer outra revelação que venha a ser hoje, entre aspas, ser dito no nosso meio. E é por isso que tudo aquilo que nós precisamos se encontra nas Sagradas Escrituras. Ela está acima do pregador, ela está acima dos obreiros, ela está acima da igreja. É ela que norteia as denominações. Ou pelo menos é ela que tem que nortear as denominações, mostrar às pessoas como se deve cultuar a Deus, como se deve louvar a Deus, como se deve andar num caminho que agrada ao Senhor. É através da Bíblia Sagrada que nós podemos ter uma vida piedosa. E ela está acima de qualquer confissão de fé. Ela está acima de qualquer tradição. Ela está acima de qualquer outro costume que é colocado no nosso meio, dizendo que a palavra do homem também vale. Não. A palavra de Deus, ela está acima de todos nós. A Bíblia Sagrada, ela está acima de todos nós. Por ser inspirada por Deus, nós podemos agora dar crédito a ela. Por ser inspirada por Deus, nós temos nela tudo aquilo que nós precisamos para viver da forma que agrada a Deus. E o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui que ela, por ser inspirada, ela é útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção. Útil para o ensino. Tudo que nós precisamos, tudo que Deus quer que nós venhamos a aprender, ela está registrado nas Sagradas Escrituras. Nada além das Escrituras, nada se pode colocar e nada se pode tirar dela. Pois tudo aquilo que é necessário para a nossa instrução, para o nosso ensino, a Bíblia já está aqui declarado nela. Hoje nós não precisamos de profeta para nos guiar, para nos ensinar, pois a Bíblia, ela nos ensina. A Bíblia nos ensina quem é Deus. Nós não precisamos de novas revelações para nos ensinar quem é Deus. A Bíblia nos ensina os atributos de Deus. A Bíblia ensina a grandeza do nosso Deus. A Bíblia nos mostra como o nosso Deus é transcendente, onipotente, onisciente. Tudo aquilo que nós precisamos conhecer do ser de Deus está nas Sagradas Escrituras. A Bíblia também nos fala, e em toda ela aponta para Cristo Jesus. Se nós queremos conhecer a Cristo somente pelas Escrituras, é que nós vamos aprender sobre Ele. Pois de Gênesis a Apocalipse é mostrado a nós Cristo. Cristo é o centro do ensino das Sagradas Escrituras. Ele mesmo diz aos judeus, vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, pois são elas mesmo
que testificam de mim. Quando Jesus, ele está ressuscitado e ele vai falar com os discípulos que estavam indo a caminho de Emaús e eles estavam meio desanimados, estavam meio descrentes, Jesus disse: vocês estão nécios, vocês são loucos, nécios. Vocês não conseguem compreender tudo aquilo que as Escrituras falam acerca do Cristo, tudo aquilo que Moisés e os profetas falaram do Cristo. E aí ele mostrando desde Moisés e por todos os profetas, ele mostrou tudo aquilo que Jesus havia de padecer e a sua ressurreição. As Escrituras, elas apontam para o sacrifício de Cristo. Isaías 53 vai mostrar ali o sofrimento do servo, o sofrimento de Cristo. Se nós lermos Isaías 53, nós vamos ver ali que por suas pisaduras nós fomos sarados, ele foi punido por nossas transgressões. Nós vamos ver também o salmista Davi falando sobre a ressurreição de Cristo, que o seu corpo não foi deixado no Hades, nem o seu corpo viu a decomposição, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Filipe, quando ele vai falar com o eunuco no livro de Atos dos Apóstolos, também no livro de Isaías, o eunuco estava lendo e não compreendia, então Filipe, começando por aquele texto, ele mostrou Jesus. O Antigo Testamento falou de Jesus e o Novo Testamento mostra aquilo que estava obscuro no Antigo Testamento, agora ele traz a luz no Novo Testamento. A Bíblia, ela fala da criação do mundo. Aí as pessoas aí fora, eles creem na teoria do Big Bang e da evolução do homem, que através de uma explosão se deu origem aos planetas e depois deu tudo certo, e o homem começou a se evoluir e chegou até nós hoje. Mas a Bíblia nos mostra em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, tanto a criação do mundo, a criação dos vegetais, a criação do mar, a criação da terra, tanto a criação dos homens como de qualquer outro ser vivo. Então tudo aquilo que nós precisamos para o nosso ensino, e não só o ensino teológico, mas para o ensino prático na vida familiar, a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina como um homem cristão deve se comportar diante da sua esposa. A Bíblia ensina de que forma a mulher cristã deve se comportar diante do seu esposo. A Bíblia ensina como os pais devem se comportar com os filhos e como os filhos devem se comportar com os pais. A Bíblia nos mostra como nós devemos viver em sociedade. Ela nos ensina tudo aquilo que nós precisamos em termos teológicos e nos ensina tudo aquilo que nós precisamos em termos práticos. E é por isso que nós devemos nos debruçar neste livro. Pois tudo aquilo que você precisa conhecer, tudo aquilo que você precisa viver, você não vai encontrar em outro lugar a não ser nos ensinos das Sagradas Escrituras. Nos ensinos desse livro sagrado que Paulo diz, esse livro que é santo. Desse livro que é inspirado pelo nosso Deus. Mas ele vai continuar, ele vai dizer que ela não é útil apenas para o ensino, mas ela é útil também para a repreensão. Ela é útil também para apontar os nossos erros. Ela é útil também para mostrar aonde nós estamos errando. E é por isso, quando nós lemos a Bíblia, muitas vezes nós somos confrontados com nós mesmos. A Bíblia, Deus, através de sua palavra, Ele nos repreende. Através de sua palavra, Ele nos mostra, nos aponta o nosso erro. Assim como um pai, ele vê a conduta errada de o seu filho e o repreende, assim também Deus faz conosco mediante as Sagradas Escrituras. Quantas vezes eu e você, quem lê a Bíblia, ao ler as Sagradas Escrituras, se depara com um texto, e aquele texto nos repreende fortemente. Ou é só comigo que isso acontece?
Quantas vezes nós estamos aqui em cima do púlpito pregando, ou estamos ouvindo a palavra de outro irmão pregar, e aquela palavra vem diretamente ao nosso coração, nos mostrando que nós precisamos mudar, que nós estamos errados. A Escritura, ela repreende. A Escritura, ela nos repreende a maneira, e mostra a maneira correta também, depois eu vou falar, mas também ela nos repreende da forma que nós estamos cultuando a Ele. E é por isso que as Sagradas Escrituras, elas servem também para repreender e para combater as heresias. E é por isso que quando colocam um vale de sal, um corredor de sal, no meio da igreja, nós temos que, pela Escritura, confrontar aquele erro, pois não está registrado nas Sagradas Escrituras. E é por isso que quando vem alguém dizendo que o pecado de Adão e de Eva, o pecado de Eva realmente não foi o fruto literal, mas foi ter relação com a serpente, nós vamos ter que pregar as Escrituras e repreender e mostrar e provar pelas Escrituras que ele está errado. As Escrituras, elas servem para mostrar tanto o nosso erro da vida prática, como também os nossos erros teológicos. E é por isso que nós temos que ficar atentos a essas novas revelações, divina revelação do céu, divina revelação do inferno. Nós temos que acreditar na divina revelação da Bíblia. E quando isso vem vem nos confrontar essas ideias mirabolantes, essas ideias fantasiosas, nós devemos pela Bíblia confrontá-los e mostrá-los que eles estão errados com as suas ideias, com as suas práticas. E é por isso que pela Bíblia também nós, entre irmãos, devemos nos repreender um ao outro. Porque a Bíblia vai dizer lá em Tiago, se o irmão pecar contra mim, eu devo ir até ele e repreendê-lo. Mas não uma repreensão autoritária, não uma repreensão que coloca eu como um general e a pessoa como alguém ali que está debaixo de pecado, não. Uma repreensão amorosa e por meio das Sagradas Escrituras. É as Sagradas Escrituras que nos mostram e nos apontam o erro. Quantos estão me entendendo? São as Sagradas Escrituras que apontam o erro. É Deus, pelas linhas das Sagradas Escrituras, que nos mostram aonde nós estamos errando. O apóstolo Paulo, ele deixa um texto claro sobre repreensão no livro de Gálatas, capítulo de número 2, quando ele repreende o apóstolo Pedro. Ele repreende o apóstolo Pedro pelo Evangelho. Pedro era um judeu que estava comendo com os gentios, mas quando chegou outras pessoas que eram do povo de Israel, ele saiu do meio dos gentios, e Barnabé também foi junto com ele, porque os judeus, na tradição antiga, não podiam se misturar com os gentios, nem comer com eles podiam. Então Pedro se afastou, e Paulo, pelo Evangelho, ele repreendeu Pedro na frente de todos. Pelas Escrituras é que nós devemos ser repreendidos, e quando precisar repreender alguém, tem que ser por meio das Escrituras, e não por aquilo que eu acho, e não por aquilo que eu penso, e não por aquilo que as minhas opiniões determinam. Porque eu posso repreender alguém por aquilo que não está escrito. Eu posso repreender alguém, eu vou te repreender por você não usar uma saia até o pé. Eu vou te repreender porque você está usando uma bermuda. Eu quero ver uma base bíblica para isso. Isso são coisas pequenas. Mas quantos de nós já não fomos repreendidos por causa disso? Ou eu mesmo já repreendi alguém usando textos que não tinha, totalmente fora do contexto, para repreender alguém sobre algum assunto desse. Tudo que nós falarmos, se nós formos repreender alguém com amor, ou se nós formos repreendidos, tem que ser com base nas Sagradas Escrituras. Deus, ele nos repreende. O Senhor Jesus, ele fala algo maravilhoso no livro de Apocalipse. Quando ele está falando com a igreja de Laodiceia, pense numa igreja que estava fora dos padrões do cristianismo. Uma igreja que tinha tudo, mas não tinha nada.
Uma igreja que era rica, mas diante de Deus era pobre. Uma igreja que era morna. Jesus conversa com elas, e no versículo, se eu não me engano, acho que é 3, 20 ou 19, alguma coisa, ele vai dizer: eu repreendo e corrijo todo aquele que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Jesus estava repreendendo o anjo da igreja de Laodiceia, mas também essa repreensão também encaminhava a todo o povo. E para que era essa repreensão? Era para desencorajar os irmãos? Não, essa repreensão serviu para levar as pessoas ao arrependimento, à confissão de seu pecado, ao abandono do seu pecado e à sua volta a Deus. Então, por isso que nós não devemos ficar chateados quando por Deus, por sua palavra, nós somos repreendidos, mas nós devemos dar glória a Deus, porque Deus faz isso porque Ele ama os seus filhos. E se seus filhos estão andando numa conduta errada, Deus o vai repreender por sua palavra, por meio das Escrituras Sagradas. Pois bem, seguindo em frente, a Bíblia vai dizer que além de ensinar, além de repreender, ela vai dizer também, Paulo vai dizer também que a Bíblia serve para nos corrigir. Já que a repreensão é o lado negativo, vamos dizer assim, onde nós nos sentimos tristes quando somos repreendidos, ou não? Muitas vezes quando nós somos repreendidos, nós nos entristecemos. Mas isso é para quê? Ele não só nos repreende, mas também ele nos mostra o caminho certo. Ele não só nos repreende, mas ele também nos corrige. E a correção aqui é como se fosse uma reforma. É endireitar, é colocar no caminho, no rumo certo novamente. Então, através da repreensão, a Bíblia, Deus, através da palavra de Deus, Ele nos repreende, aponta o nosso erro. E através da correção, Ele mostra o caminho que nós devemos andar. Ele não só diz ao marido: vocês não devem ser ignorantes com a esposa de vocês. Não, vocês devem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Mulheres, vocês devem ser submissas, assim como a igreja é submissa a Cristo. Vocês não devem se irar um com o outro, vocês não devem ter ódio um do outro, vocês não devem lutar um contra o outro. Não. Mas vocês devem, sim, perdoar um ao outro, amar um ao outro. É isso. Ele nos aponta o erro, mas ela também nos corrige. Ele aponta o erro, mas ele também mostra o caminho certo, o caminho que nós devemos andar, o caminho direito. Porque há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim dele é caminho de morte. E se Deus deixar nós andarmos segundo os nossos pensamentos, nós vamos andar no caminho de morte. Mas Ele nos repreende, nos corrige, para que nós possamos andar no caminho da vida. Ele nos endireita, Ele nos corrige, assim como um pai, Ele repreende o seu filho, e deve ser assim pelo menos. E logo após repreender, Ele corrige o seu filho: ó filho, você fez isso, mas a Bíblia manda que você ande dessa forma, que você pratique esses atos, que você viva segundo a plenitude da graça de Deus. O pai, ele não só deve exortar, mas ele deve corrigir. Ele deve mostrar. É por isso que o pai, ele deve criar os filhos para outro pai, para Deus. E se criar para Deus, ele vai corrigir os seus filhos pelas Escrituras Sagradas. Os nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos filhos próprios. Então Deus também, da mesma forma que um pai corrige um filho, Ele também corrige a sua igreja, pois somos filhos de Deus. E é tão bom quando nós somos corrigidos, nós somos repreendidos, e nós aprendemos a maneira correta, e nós passamos a praticar de maneira correta aquilo que é nos ensinado. A correção dada por Deus
E aí ele vai dizer, no versículo 16 ainda, para a educação na justiça, ou seja, para o treinamento da justiça. Hoje nós estamos vivendo a teologia do coach. É coach? Fala? Coach. Aonde os homens estão sendo treinados para treinar pastores, treinar obreiros, deixando a obra que é do Espírito Santo de lado e fazendo o papel do Espírito de Deus. Mas o melhor treinador que nós temos, o melhor treinador, vamos botar aqui treinador, é o Espírito Santo por meio da Bíblia Sagrada. A maior treinadora, a Bíblia Sagrada. O melhor treinador, o Espírito Santo. O melhor coach que nós temos é o Espírito Santo. E é por meio da palavra de Deus que ele nos treina para que nós possamos andar em justiça, andar da forma correta, andar na forma que agrade a Deus, da maneira que agrade a Deus. E é por isso que eu preciso, sim, ser ensinado, ser repreendido, ser corrigido, para que eu possa ser treinado a andar da maneira que Deus quer. Porque se eu não for corrigido, se eu não for ensinado, se eu não for repreendido pela Bíblia, eu vou andar da forma que eu penso, da forma que eu acho, e eu vou ser levado por qualquer vento de doutrina, irmãos. Se eu não ler as Sagradas Escrituras, se eu não for ensinado por ela, repreendido e corrigido, eu não vou saber andar em justiça. Aí qualquer um que vem com qualquer baboseira, qualquer ensinamento que diz que ser de Deus, eu vou acreditar, eu vou cair em qualquer ladainha, em qualquer papo, em qualquer fábula. Por quê? Porque eu não estou querendo aprender dos registros bíblicos. Para o treinamento na justiça. E aí ele vai dizer no versículo de número 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso tudo serve para uma coisa, para o homem e a mulher de Deus serem habilitados para praticar as obras de Deus. Está aqui registrado. O ensino, a correção, a instrução em justiça e a repreensão, elas têm um propósito. A inspiração divina das Escrituras tem um propósito: nos tornar a imagem de Cristo. Nos transformar, fazer-nos um pouco mais parecido com Cristo. Para que nós possamos estar aptos para fazer a vontade de Deus, aquelas obras que estão em Efésios, que são preparadas de antemão para que nós andássemos, para que nós venhamos a andar nelas. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Quer conhecer o homem de Deus? Aqui Paulo está falando para Timóteo, que era um obreiro. Alguém que ia dar sequência aos seus ensinos, pois Paulo já estava ciente de que a sua morte estava chegando. Então ele encoraja Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu, tanto de Paulo como das Sagradas Escrituras. Mas isso não é apenas para os obreiros, isso é para toda a igreja, e não só para o homem e para a mulher. Para o irmão e também para a irmã. Para o jovem e também para a jovem. Para a criança, menino, também para a criança, menina. Para todos. Para todos nós. Quer conhecer o homem de Deus? Não olha como ele prega. Quer conhecer o homem de Deus? Não olha a sua eloquência. Quer conhecer uma mulher de Deus? Não preste atenção apenas como ela canta. Quer conhecer um homem e uma mulher de Deus? Preste atenção se ela está vivendo segundo as Escrituras. Preste atenção se ele está vivendo segundo as Escrituras. Preste atenção se a sua vida é condizente com os ensinos das Sagradas Escrituras. Porque fala bem, irmãos, qualquer um fala. Ter eloquência, muitos têm eloquência.
saber se expressar. Tem pessoas que nascem com esse talento. Mas agora, ser homem e mulher de Deus não é um talento natural, mas é um talento dado por Deus, divino. E esse talento, ele vem a crescer na vida das pessoas através das Sagradas Escrituras. Para mim, fazer a obra de Deus, e fazer a obra de Deus aqui não é somente, não é cantar, não é pregar só isso. Fazer a obra de Deus é viver. Fazer a obra de Deus é lá dentro de casa. Fazer a obra de Deus é lá no meu trabalho. Fazer a obra de Deus é lá no meu quarto quando ninguém está vendo. Fazer a obra de Deus é quando eu estou na frente da internet, a minha esposa não está, os meus pais não estão e eu estou ali. É ali, é nesses momentos e nos momentos ocultos que realmente eu vou saber se eu estou seguindo as Escrituras ou não também. É quando eu estou sozinho no meu carro e passa uma mulher na rua, seminua. E eu olho ou eu não olho para ela? Pois as Escrituras dizem que se eu olhar e eu cobiçar uma mulher, eu já estou desejando, eu já estou pecando, já estou adulterando no meu coração. Isso não vale só para mulher, isso vale para homem também. Não só para homem, para mulher também. Vice-versa. Eu vou saber, você vai saber se eu sou homem de Deus. Quando você perguntar para minha esposa, se você perguntar para meus filhos, para minhas filhas, perguntar para meus amigos, para meus colegas de trabalho, aí você vai saber se eu sou homem de Deus. Não pelo que eu prego, não pelo que eu estou pregando aqui, mas se eu estou vivendo aquilo que eu estou ensinando. E aí Paulo encoraja ele, Timóteo, a pregar aquilo que ele aprendeu. Pregue a palavra, insta, seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta a todas as pessoas, com toda longanimidade e ensino, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábula. Paulo diz, Timóteo, aquilo que você aprendeu, aquilo que você vive, você deve pregar a tempo e a fora de tempo. Você deve ensinar, porque chegará um momento em que as pessoas não quererão mais ouvir os ensinos verdadeiros da palavra de Deus. Eles vão querer ir atrás de fábulas, eles vão querer ir atrás de heresias, eles vão querer ir atrás de novas revelações e de novos ensinos. Mas tu permanece naquilo que tu aprendeste. Ensina esse povo, essa igreja, aquilo que você aprendeu e aquilo que você vive. E não é esse tempo que nós vivemos? O tempo que as pessoas parecem sentirem coceira nos ouvidos. Quando é um culto de ensino, as pessoas parecem que fogem. Parece que quando é um culto de ensino estão falando é algum pecado. Por quê? Porque as pessoas, elas querem ouvir fábulas. Querem ouvir aquilo que agrada o seu coração. Querem ouvir as novas revelações. Querem ouvir o mais novo profeta que está surgindo em nosso meio. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E esse é o tempo que a palavra deve ser pregada. E é por isso que nós precisamos de uma nova reforma. E eu estou vendo a passos lentos uma pequena evolução em nosso meio. A nossa igreja aqui é um grande sinal disso. Uma igreja que já faz praticamente, né, irmão Guilherme, um pouco mais de um ano que está trazendo a Bíblia para o povo. Está trazendo a Bíblia para a igreja. E nós precisamos disso. Nós precisamos nada mais do que as Escrituras. E não só no culto. Eu não posso ir embora sem falar isso. Nós estamos, hoje é quarta-feira. A semana começa no domingo, primeiro dia da semana. Nesses 4 dias em sua casa, em seu lar, quantas vezes você leu as Escrituras? Eu não estou dizendo caixinha da promessa, ir lá e tirar um versículo bíblico e... Não. Eu estou dizendo pegar a Bíblia e no mínimo uns 15 minutos
lê-la, para entendê-la, para praticá-la? Quantos minutos nós ficamos nas Sagradas Escrituras? Qual é de 0 a 10, qual é a nota que nós damos para a nossa vida de devoção, dedicação, devocional, vamos dizer assim, com a Bíblia Sagrada? Como está? Aí muitos de nós arranjam a desculpa, porque eu não tenho tempo, mas eu vou perguntar para você, quantas horas você ficou na internet desde domingo até hoje, no Facebook? Quantas horas você ficou no Instagram? No YouTube? Não estou dizendo que essas coisas são pecado, mas se torna um pecado quando isso é colocado acima da palavra de Deus. Quando o meu coração se agrada mais em ver essas coisas do que em aprender da palavra de Deus. Qual foi a última vez que nós lemos um livro da Bíblia inteira? Ou será que nós já lemos um livro da Bíblia inteira? Não aquele que tem um capítulo só. Que não se diz um capítulo, são apenas versículos. Quantos de nós temos dedicado o nosso tempo a pegar a Bíblia e a dar aos nossos filhos para lê-la ou ensiná-los a palavra de Deus? Nós perdemos tempo com coisas tão banais, que não nos trazem edificação nenhuma, e que muitas vezes nos leva ainda nos traz ainda discórdia por muitas coisas que nós vemos e não concordamos e nos iramos. E deixamos de lado a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, dela. Charles Spurgeon, uma citação que foi atribuída a ele, diz que há Bíblias na casa de crentes que está tão cheia de poeira que dá para escrever condenação em cima dela. Hoje nós temos Bíblia no celular. Mas não entendo a Bíblia. Irmão, hoje tem Bíblia de todas as traduções que você deseja. A nova tradução na linguagem de hoje. Tem a Almeida atualizada, tem a Almeida corrigida, tem a NVI, tem a nova Almeida atualizada. São Bíblias para qualquer gosto. Então nós não temos a desculpa de falarmos, eu não entendo a Bíblia. Quando você começa um trabalho novo, que você não estudou para aquele trabalho, você já começa entendendo? Não. Os primeiros dias você vai bater cabeça. Mas daqui a um tempo você vai pegar a prática e você vai começar a entender como funciona aquele trabalho. Assim também é a Bíblia. Se você se dedicar, no começo pode ser difícil de entender, mas se você se dedicar diariamente, dia após dia, na leitura, na devoção a ela, na devoção a Deus por meio dela, em querer aprender as Sagradas Escrituras, você vai começar a entender. Você vai começar a aprender. Não me queira subir em cima do púlpito, irmãos ou irmãs, se vocês não leem a palavra de Deus todos os dias. Não queira pregar a palavra de Deus se eu não tenho uma vida devocional com a palavra de Deus. Se eu não aprendo em casa, eu não posso ensinar os outros. Se eu não estudo em casa, eu não posso ensinar os outros. Eu tenho que ensinar, eu tenho que estudar. Eu tenho que aprender para depois ensinar. A nossa regra de fé está aqui, meus irmãos. É esse livro que logo após a Reforma Protestante, no século XVI, o Papa, vendo que o povo estava lendo a Bíblia e estava mudando alguma coisa ali, ele diz, não, esse livro vai fazer mal para as pessoas, vai fazer mal para os leigos, então nós vamos proibir. E por quase 2 séculos, as pessoas foram proibidas de ler a Bíblia, a não ser com uma autorização de alguém superior. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós nos tornamos mais fortes. Martinho Lutero, uma citação atribuída a ele também, diz que um crente com a Escritura na mão é muito mais forte do que o mais poderoso Papa. Nós com a Escritura na mão, nós podemos vencer
e prevalecer. Outra coisa, você só vai vencer também as artimanhas de Satanás se você estiver com a Bíblia. Jesus, quando foi tentado no deserto, Satanás veio e disse ele, está escrito, Jesus dizia para ele. Satanás vinha com uma má interpretação dos versículos, Jesus dizia, não, mas também está escrito. Não, mas é assim, não, mas Jesus disse, está escrito. E pela palavra de Deus, Jesus venceu a tentação e foi até o fim por causa de nós. Mas tudo, Jesus dizia, está escrito. Vamos ser mais apegados à palavra de Deus. Eu quero perguntar a nós que aqui estamos, nós sabemos defender a nossa fé? Se alguém perguntar a razão de nossa fé, nós sabemos defendê-la? Nós precisamos, meus irmãos, amar esse livro, se dedicar a esse livro. Nós precisamos dedicar tempo a esse livro. Eu tenho certeza que isso só vai trazer benefício para a sua vida espiritual. Não vou dizer vida financeira, não, vida espiritual. E a vida espiritual que ela traz para nós, ela também vai nos fazer viver diante da vida secular que nós estamos. Porque nós não somos espíritos, nós somos carne, seres humanos. Mas através da nossa edificação espiritual, nós vamos saber viver no meio do povo da maneira certa, da maneira que agrada a Deus. Então fica aqui um incentivo aos irmãos. Você que não tem o costume de ler a Bíblia, comece a partir de hoje, eu não vou dizer amanhã, a partir de hoje, chegue na sua casa, leia, abra o Evangelho de Mateus. Comece do capítulo de número 1. 15 minutinhos por dia. Você vai ler uns 2, 3 capítulos mais ou menos por dia, não chega a quase 3. Os primeiros 15 minutos do livro de Mateus vai dar mais ou menos uns 5 capítulos. Mas depois é 2, 3, por aí. E eu tenho certeza que você só tem a ganhar com isso. Eu tenho certeza que a sua família só tem a ganhar com isso. Quer fazer a obra de Deus? Viva a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé? Louvado é o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração a todos nós que aqui estamos. As Sagradas Escrituras. Somente as Escrituras. Somente elas têm o poder de Deus para transformar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, te exaltamos. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor deu a nós, Igreja de Cristo, que aqui estamos, de mais um culto, Senhor, poder aprender da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Bíblia Sagrada, obrigado por esse santo livro, que é um milagre chegar até nós hoje, Senhor. Esse livro que foi queimado, que foi proibido de ler, mas pela Tua providência, Senhor, hoje nós temos em nossas casas, no mínimo um exemplar das Sagradas Escrituras. Nos ajuda a viver segundo ela. Nos ajuda, Senhor, a amá-la e a nos debruçar, Senhor, diante dela, para poder viver e entender qual é a Tua